Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Graça e paz, meu querido ouvinte. Morte por asfixia. Esse é um pouco da palavra de hoje. Nos últimos meses, a morte tem ceifado muitas vidas no nosso país e no mundo. Sejam elas pelo Covid-19 ou por qualquer outra doença, sejam por acidentes de trânsito ou por assassinatos, não importa. A verdade é que a morte tem levado muitas pessoas em um espaço curto de tempo. E é claro que quando eu falo que a morte levou, eu estou fazendo uso de uma figura de linguagem muito comum. E por falar em figura de linguagem, eu quero contar uma pequena história para ilustrar tudo isso. É a história de um homem que caminhava em direção a uma cidade, quando viu a morte caminhando na mesma direção que ele. O homem parou a morte e perguntou: "Para onde você está indo?" "Estou indo para aquela cidade. Preciso levar 100 pessoas dali." A morte respondeu. Então o homem disse: "Isso é horrível. Esse é o meu trabalho. Isso é o que eu faço", completou a morte. Então o homem correu para a cidade antes da morte e avisou a todos quanto pôde. Quando a noite caiu, haviam morrido 1000 pessoas. Ele viu a morte se afastando da cidade, correu e disse para ela: "Achei que você fosse levar apenas 100 pessoas. Por que morreram 1000? "Eu mantive a minha palavra", disse a morte. "Levei apenas 100 pessoas. O restante foi a preocupação que levou." É assim que a vida pode ser. A ansiedade pode levar muitas pessoas à morte. Em um estudo feito sobre a preocupação, o médico americano Dr. Walter Calvert relatou que apenas 8% das coisas com as quais as pessoas se preocupavam eram questões legítimas. Os outros 92% eram imaginárias ou nunca aconteceram. A palavra ansiedade, no original, dá a ideia de sufocamento, asfixia. É como a morte por estrangulamento. E é isso que a preocupação faz. Ela nos sufoca. No texto lido, Pedro disse: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." 1 de Pedro 5, versículo 7. A ideia de lançar é jogar algo para o outro. Seria como estar carregando uma bagagem muito pesada e um amigo lhe diz: "Ei, deixe-me levar essa carga por você." Isso é exatamente o que Pedro estava dizendo. Pegue as suas preocupações e lance-as sobre Cristo, porque Ele cuida de vocês. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, em um momento em que o mundo atravessa uma pandemia, em um momento em que o mundo está sendo saqueado por políticos corruptos,
Não há como, Pai, nós não nos preocuparmos com o futuro do nosso país, com o futuro do mundo, com o futuro da nossa cidade, com o futuro da sua igreja. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar com o seu Santo Espírito nos capacitando para dosar essas preocupações, que nós possamos, ó Deus, não ser tomados pela angústia, pela ansiedade, que nós possamos, ó Deus, caminhar serenamente e colocar diante do seu altar todas as nossas preocupações, como disse o texto, lançar sobre Cristo toda a nossa angústia, preocupação, ansiedade, tudo aquilo, ó Deus, que tem levado muitas pessoas à depressão e, por consequência, à morte. Ó Deus, que o seu Santo Espírito possa estar guiando essas pessoas pelo caminho suave, onde o seu Filho nos espera para que nós entreguemos para Ele todo o nosso fardo, toda a carga que pesa sobre os nossos ombros. O jugo dele é suave, leve, que nós possamos descansar em Cristo Jesus. Essa é a minha oração no nome dele. Amém.